Eu acho que vou ter que mudar o título, eu esqueci de um detalhe. Assistir Fênix Negra é um filme parado, é um filme idiota, o clímax é muito fraco. Aí é o seguinte, vamos entrar aqui, eu vou usar até o Afonso aqui. Um alienígena, que é a líder, que é uma alienígena ruim, que diz tanto poder e não tem poder nenhum. É basicamente essa história. E essa alienígena está manipulando o sentimento dos personagens, dando o momento de fraqueza a uma menina para fazer o mal. A história todinha se refere a um pai que adota uma menina que o pai verdadeiro não tem condição e que o amor é isso. É uma história tão lavrada no politicamente correto, cara, que é ridículo a Fênix Negra. Cara, meu Deus, o cinema tá mudando tanto, cara, tá mudando tanto. Os caras quiseram lacrar tanto no X-Men, cara, que ficou uma porcaria o filme. Porém, eu até fiz um vídeo aqui, eu gostei da pegada da ideia, mas é uma lacração, é um politicamente correto. A única coisa que eu gostei, que só tem valor no filme, é o final do filme. Ótimos artistas, tanto o que fez o Xavier, tanto que fez o Magneto, né, que para mim ele é o clone do Jean-Claude Van Damme, um pouquinho mais novo, né? Que é o seguinte, aquela cena final, ela quer dizer o quê? Mesmo o Xavier lendo a mente das pessoas, se ele não conhece as coisas, ele não sabe a consequência, ou seja, a vida é um jogo, porém, ele pode saber qual é a jogada que o adversário faz, mas ele não pode mudar aquela jogada e ele vai ter que tomar uma ação em relação àquela jogada. E se ele não conhece o xadrez, ele pode perder para o Magneto. Pô, da hora, da hora, da hora, da hora, da hora. Gostei muito dessa cena. Mas vamos lá. Além de uma alienígena idiota, a alienígena fala assim pra Jinger, ai, você é muito sentimental, ai, meus sentimentos são tudo. E pô, cara, essa discussão, e a discussão inteira da história é totalmente vazia. E aí a Jean Grey, ela, como eu posso dizer para você? Não, eu queria falar até sobre os sentimentos. Os sentimentos, eles são o como nós nos sentimos em relação às coisas, demonstra aquilo que nós valorizamos, né? Aquilo que nós achamos errado, certo e tal. Mas nossos sentimentos não representam nada, né? E também você não ter sentimento por nada não é um sinal de inteligência. Aquela alienígena não era inteligente, não era evoluída. E só nos 40 minutos finais do filme, que o filme ele tenta engatar, mas é muito mal construída a história, porque ela está toda imposta no politicamente correto. Né? Você não se pronuncia, não vai perguntar nada, não vai falar nada. Para terminar aqui, né? Pô, cara, eu tava pensando assim, pô, meu, já pensou se fosse meu personagem? A história do meu personagem, ele é um ser que não é importante o tempo, não é importante a realidade, não é importante o que aconteceu, não é importante o que está acontecendo, não é importante o que vai acontecer, porque o meu personagem, né, ele pensa em escala infinita, né, e a grande questão é o pensamento em escala infinita, né, e a grande questão da guerra entre o meu personagem e os outros personagens, que ele, como fala, sabe basicamente tudo que vai acontecer, né? Ele é todo poder e seus adversários são todos os poderes. Então todos ali ficam numa guerra esperando quem vai cair primeiro, né? É uma guerra totalmente louca, vamos dizer assim, né? E o meu personagem na história é ele quem vai cair o primeiro. Porém, a forma que ele cai é uma forma que ele venceu o jogo, né? Ou seja, ele passa, não sei se é 20 ou 30 mil anos numa guerra, porém ele sabe que essa guerra que ele está fazendo é porque ele sabe o dia da queda dele e que a queda dele foi
a escolha inevitável da existência, né? Então, na história, a história da. Vamos conciliar aqui, eu já falei sobre o meu personagem, né? Que meu personagem é um deus, e como um deus é, ou como uma criatura evoluída é, né? Como que a história deveria ser? Vamos tirar aqui o politicamente correto, vamos poder criar uma história sobre. Tem a história realmente que a Jean Grey ela sofre muito pela separação dos pais dela, pô, beleza, mas tipo os alienígenas eles deveriam ter mais personalidade, os alienígenas estão muito mortos na história, as coisas deveriam acontecer mais coisas, o arco da história, assim, é um arco muito longo, a Jean Grey ela não precisava lá provocar o Magneto, não faz sentido nenhum o Magneto fazer vingança, não faz sentido nenhum o McCoy um cara extremamente inteligente querer fazer vingança, né? O que mais? Não. Quais são os outros arcos? A briguinha lá com os Estados Unidos e tal. Deveria ser mais comprimida a história. Não sei porque que a história tem quase 2 horas, sem sentido nenhum, né? E os alienígenas, o que eles poderiam ser, né? Eles poderiam. Eles poderiam simplesmente mostrar o Xavier é um bocó, o Xavier não sabe de nada, a menina está totalmente tomada pelo seu sofrimento. É uma história feita por politicamente correto, não é uma história feita para convergência das situações, e os arcos são muito longos, O escritor, ele deveria perder a oportunidade de dirigir uma história tão grande. Deveria ter Wolverine, deveria ter uma invasão alienígena, todo mundo deveria se surpreender. Eles deveriam construir a narrativa da história completamente diferente, mas eles construíram no politicamente correto. Ficou uma porcaria, velho. Ficou uma porcaria o X-Men. Ficou uma porcaria a história. Então, eu falei pra vocês.